o câncer é multifatorial, são vários componentes. Não é só você falar assim, vou tratar o conflito emocional dela, o câncer vai sarar. As coisas não são assim. Porque o câncer é um conjunto de alterações que se sucedem naquela pessoa, que aquele conjunto forma a doença. Então, o emocional é uma parte importante disso. Como eu falei, precocemente, você consegue ver essas áreas tumorais que, quando você mede alterações genéticas e mutações e inflamação, já estão na pessoa frequencialmente com aquelas emoções, antes de ter a doença. Então, a gente vê que as emoções realmente são precoces, são gatilhos precoces, e elas abrem porta para outras anormalidades da célula. O fato é que a gente sempre vê questões emocionais relacionadas, mas tem questões ambientais também envolvidas, né? Poluentes ambientais, micróbios cancerígenos, radiações. Então, tem eventos externos que nos afligem e os internos que são os emocionais que dão fragilidades para o nosso corpo. Então, por exemplo, a pessoa tem aquele sentimento lá do fígado que eu falei, tem uma área atrás no fígado, uma área de fragilidade pelos conflitos que ela tem. Aquela área mais frágil vai estar talvez mais suscetível às ações do ambiente, a poluição, aos patógenos, às radiações. Então, é um conjunto de coisas. Aqui acho que as emoções nos fragilizam em áreas específicas e aquilo torna um alvo mais fácil para as questões ambientais, o estilo de vida agirem naquele ponto. Aí que dá o conjunto. Por isso que faz naquele órgão e não naquele outro, porque são questões específicas dos órgãos. É isso que eu ia te perguntar. Eu achava assim, se você teve um conflito emocional muito forte, você está vivendo um período muito difícil, aquela energia, aquela vibração estragada, vamos dizer assim, ela vai para o seu órgão mais frágil, ou ela vai para aquele órgão relacionado ao conflito. àquele conflito. É mais exatamente isso, mais ao conflito. Entendi. Na linha que eu sigo de psicossomática, tem várias linhas de psicossomática, na linha que eu sigo de psicossomática, a gente consegue detalhar a temática do conflito com o órgão. Então, a pessoa que tem um câncer de cólon, ele sofreu um sentimento específico ligado àquele órgão. Quem teve um conflito Z, outra coisa, não vai ser cólon, vai ser fígado, por exemplo. Então é bem específico, as temáticas são muito específicas. Então, quando eu olho o paciente com câncer em tal lugar, eu já imagino o que ele sofreu. Entendi. Já te dá uma dica, né? E aí, quando você aborda isso com o paciente, você fala, como é que você sabe? É matemático, porque é matemático, na verdade. É tipo, fígado é raiva, estômago é uma coisa Depende de onde você busca a referência. Na medicina chinesa, tem essa tristeza no pulmão, a raiva assim, no fígado, o medo no rim, depende. A medicina chinesa vê dessa forma. Fígado o quê? Fígado, raiva. Raiva, né? Na linha que você segue, dissou um pouco disso? Sim. Qual é a linha que você segue? Tem um nome? Eu uso como base o Dr. Heikhammer, que é um médico alemão que sistematizou a psicossomática do câncer. E viu mais de 3 mil pacientes com câncer e ele viu um padrão matemático. Então ele já sistematizou câncer X, conflito Y. Então a gente tem isso já meio que definido. Então a gente só seguir essa temática. Doenças, né? Várias doenças. Na verdade, na parte do corpo. A minha relação com labirintite. São com as partes do corpo. Então, vísceras, órgãos em geral, músculo, tendão, a cartilagem, osso. Cada tecido, ele responde com conflitos específicos. Então, você consegue ler o paciente pelo tipo de câncer que ele tem. Ou se ele tem uma lesão muscular, se é uma lesão no estômago, se é uma lesão no cérebro, você consegue dizer onde foi a temática conflituosa dele. E você vai ali e você encontra, sistematicamente. Que interessante. O paciente chora, ele reconhece, ele entende, aquilo faz sentido para ele. E até as metástases contam as histórias da pessoa. Então, se é uma lesão, sei lá, um câncer de mama com metástases no pulmão e nos ossos, ela sofreu a conflito da mama e os conflitos do pulmão e de cada osso que ela tem. Então você vê que as emoções, realmente elas abrem portas, a gente vê isso no Bidort, as emoções abrem portas de fragilidade nos órgãos dos conflitos que a pessoa está vivendo e ali se instala a metástase. Então até a metástase, por essa visão que a gente tem, ela conta os trilhos conflituosos da pessoa, o que a pessoa está sofrendo. Teve um caso recente de um paciente meu que tem um câncer gástrico com metástase em úmero, no braço, né? E nas costelas, por exemplo, e na clavícula, né? E aí o estômago tem a ver com os conflitos indigestos, coisas que foi difícil ele aceitar em relação a alguém, por exemplo. Né? E ele foi vítima de estelionato, de um golpe financeiro muito grande, de uma pessoa
contra a qual ele não podia processar, porque foi feito de uma forma legal que ele não tinha como processar aquela pessoa, não tinha contrato, enfim. Sofreu um golpe financeiro, aquilo pegou, fez o câncer de estômago dele. E as metástases que ele tinha na clavícula, úmero e costelas, nessa temática de psicossomática, tem a ver com... São ossos, a clavícula, o braço e a costela, ligados ao abraço, né? A você trazer para si, ou para você, braço, para você expulsar alguém, ou para trazer para si, trazer embaixo da asa, né? Sim. No caso dele, que é costela, clavícula e úmero, tinha muito esse movimento de trazer para si. Aí eu falei para ele, quem que é essa pessoa, sem conhecer a história dele, quem é essa pessoa que você gostaria de ter esse abraço e você não está tendo? Você queria trazer para você que você não tem. Que pega a temática disso aqui. Ele queria ser acolhido, né? Por essa Ele falou assim, a minha mãe, porque ela soube que eu tinha câncer e ela nunca veio me visitar. Nem ligou para ver como que eu estava. Nossa, caramba. Então aí você vê por que afetou esses órgãos. Esses ossos, e não foi, por exemplo, metástases no fígado, por exemplo. Ele não teve conflito de fígado. Então, quando você vê por esse lado, é muito interessante. Muito. Como que as emoções, elas abrem um caminho para as complicações de tratamento, para as metástases, para o próprio adoecimento, para tudo. O corpo é um painel de um carro, né? É um painel. Acende uma luzinha ali, e não só para doenças graves, como a gente está falando aqui, mas, por exemplo, uma gastrite, às vezes já está te falando ali, ó, está remoendo alguma coisa que você não está aceitando, né? No meu caso. É verdade, nós duas já estamos nos identificando aqui. Mas isso é uma coisa que a gente tinha que ter acesso, né? Essas informações. Mas de toda forma, né, eu acho que é interessante até para quem está ali, né, em casa ouvindo a gente e tal, porque a gente também não pode evitar essas emoções, né? Eu já até citei aqui, né, num outro vídeo, num outro podcast que a gente fez, daquele filme As Mentes, como é que é? Divertidamente, que explica a função das emoções, porque senão você fica assim, gente, eu não posso ter mágoa, não posso ter não sei o quê. Então, claro que você vai ter tristeza, vai ter raiva, cada função, né, cada emoção tem uma função. A gente deve senti-las, inclusive. Você tem que se permitir sentir aquela emoção. Às vezes é o não sentir que é o problema. Exatamente, porque você aprende que é feio. Geralmente as meninas, elas aprendem a não ter raiva. A mulher não pode ter raiva, é feio. Os meninos podem ter raiva. Menina não pode ter raiva. Menina pode chorar, homem não pode chorar. Então tem essas coisas assim. Então a criança cresce com um monte de castração. Então ela não sente. Ela sente, mas não expressa o que ela gostaria. Então cria uma pessoa cheia de cascas e de blindagens e vai cozinhando aquele sentimento dentro dela durante anos e vai moldando aquilo para a vida adulta. Então ela não consegue se expressar nunca mais, porque ela aprendeu que o homem não chora, porque então eu vou chorar. Os nossos pais, por exemplo, essa geração dos nossos pais que acha que ir para terapia é coisa de maluco, porque antigamente era visto dessa forma, né? E a terapia é tão importante, chorar, coisa de fracos, mas na verdade chorar é coisa dos mais fortes, né? Os que enfrentam suas emoções e lidam com ela, né? Então sentir a emoção é importante. É muito importante a gente lembrar disso, senão a gente vai estudando essas coisas, porque, nossa, não posso mais sentir isso, não posso mais sentir aquilo. Até porque é visceral. Na verdade, são respostas viscerais de adaptação. Sim. Você vai sentir aquela raiva. Não, e o estresse existe, as decepções existem. Sim. Imagina, a mãe desse paciente fez isso, não tem como. Ele vai ficar assim, não, sou super, tô elevado, já tô superior. Não legítimo. Ninguém tá então a gente precisa exatamente legitimizar as emoções, mas ao mesmo tempo a gente tem que trazer essa informação de que a gente pode buscar lidar de uma forma diferente, administrar, trabalhar essas emoções, pra gente não ficar vítima. Né? O que muda é o que você faz com essa emoção. Exatamente. Você pode sentir essa emoção, faz parte do teu luto, tua dor, é normal, mas aquilo uma hora tem que... Ok, fez parte da minha vida, vamos seguir em frente. Eu não posso casar com aquele sentimento e ficar aquilo lá... Ficar congelado naquele evento. Esse é o ponto. Isso que é ruim. Tem que superar aquilo lá. E tem técnicas para ajudar. Obviamente que não é fácil falar para as pessoas, supera. Como, né? Então aí que tem para os profissionais, os terapeutas para ajudar. Ele tem que estar aberto para isso, mas tem que ter ajuda profissional. Buscar trabalhar, né? Porque quando você fala, é a pessoa que lida bem com perdão e tal, buscar trabalhar, vamos lá buscar trabalhar. Tem que ter um esforço próprio. Buscar se conscientizar, a pessoa tem que se esforçar, porque senão não dá para assim, ter preguiça quanto a isso. Cai do porque aí céu. Ela vai ficar ali, né? Tem um estudo muito interessante de ratinhos que mostra um grupo que estava recebendo, os dois grupos estavam recebendo choques elétricos, mas um aprendeu que assim, você tem choque elétrico, mas você tem como evitar se você girar aqui essa bolinha. E o outro não, só ficava recebendo choque elétrico. E acabou que realmente esse grupo que
tinha possibilidade de uma autocapacitação, ficou muito melhor, né? Reagiu ao estresse, né? Porque o choque elétrico dava justamente o estresse que causava outras doenças. Mas, assim, esse grupo ele teve uma resposta muito mais positiva porque ele, apesar de receber aqueles choques elétricos, ele tinha uma capacitação ali, ele se sentia capaz, ele não se sentia totalmente impotente, que é muito o que acontece, né? Principalmente diante do câncer, de doenças assim mais graves, você se sente impotente e você não vê uma luz ali, você não vê o que fazer. Ah, então eu posso ir lá trabalhar essa emoção, eu posso buscar me conscientizar de onde isso vem, eu posso, né, melhorar minha alimentação, fazer exercício, ter uma rotina de pensamentos positivos, de repente começar a praticar uma meditação, enfim, buscar de repente uma terapia ou uma abordagem psicossomática, né? Fazer o tratamento direitinho ali com você, mas comprometido, ter uma disciplina, né? Porque a pessoa às vezes tem preguiça de lidar com ela mesma. Buscar as terapias complementares, multidisciplinares, que vão ajudar aquele paciente numa parte convencional. E para a gente dizer aqui, já que a gente está falando para as pessoas em público, que eu jamais deixo de lado a parte convencional. Isso nós estamos falando são coisas complementares. Como eu falei, a base sempre é medicina convencional. Os pacientes sabem disso. Vai agir junto, aliás, eu acho que é imprescindível a quimioterapia. Né? Ela ajuda muito no paciente. Então, assim, eu estimulo os meus pacientes a fazerem a quimioterapia, a cirurgia, enfim, a parte convencional. Cirurgia, já vi você falando que o tratamento convencional bem feito é a primeira coisa que tem que ser feito. Né? Até porque já está ali no denso, né? Sim, já está no denso. Você tem que agir na matéria, né? Que se cristalizou. Então você tem que remover, tem que fazer algo agressivo para matar aquela célula. Isso é verdade. Agora, então eu não sou contra a quimioterapia, eu quero deixar bem claro isso. Mas, assim, eu prescrevi quimioterapia a vida inteira. A pessoa para receber. Eu vim da quimioterapia, sou filho da quimioterapia. Aliás, eu fiz hematologia para fazer quimioterapia nas pessoas. Eu achava o máximo poder fazer aquelas drogas, aquelas coisas. Então, eu acho deixar claro isso. O que eu acho, por outro lado, na minha visão hoje mais amadurecida, é que fazer somente quimioterapia, eu acho uma estratégia parcial ou não inteligente. Porque é uma visão que só quer destruir a célula. Não vai na E nós estamos falando em tantas outras coisas, e o emocional dessa pessoa. E Não, a intoxicação ambiental, se ela estiver contaminada, né? com níquel, com cádmio, se ela tem um HPV, se ela tem, sei lá, uma micoplasma naquele tumor. A gente sabe que os tumores têm micróbios muitas vezes, né? A maior parte das vezes tem micróbios no tumor, né? O oncobioma. Quer dizer, você faz quimioterapia somente, só usa uma ferramenta, que é matar aquela célula. Mas e o resto? Então, quando a gente abre essa cabeça para outras formas de ver o câncer, e você age em paralelo nessas frentes todas, essa quimioterapia vai ter uma resposta muito melhor. Nossos melhores resultados são quando o paciente faz um tratamento convencional bem feito, ele é operado, ele faz uma boa quimioterapia, e a gente faz esse suporte em paralelo que vai agir em frentes que lá não vai agir. Então esse conjunto é o que se chama de medicina integrativa, que vai integrar o convencional, que tem uma abordagem, e o complementar, que tem uma outra abordagem. São perspectivas diferentes que se complementam. Então não são excludentes. E se Elas potencializam, se somam, né? se potencializam.